Muito bem, nós vamos para o nosso estudo que nós estamos fazendo na segunda carta de Pedro. Estamos no capítulo 3, vamos para o versículo 14, mas antes de mais nada, você que me ouve, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Clique aí em inscrever, clique no sininho para você receber as notificações de quando chegar vídeo novo e deixe o seu like, aperte no joinha aí, você vai estar ajudando o crescimento do canal. Vamos para o nosso estudo. Pedro está falando sobre a segunda vinda de Cristo, o grande dia de Deus, e Pedro agora vai caminhando para concluir a sua epístola. Pedro conclui a segunda carta aqui fazendo algumas exortações oportunas àquela igreja que estava na dispersão. Então, que exortações são essas que Pedro faz? O verso 14, ele fala para aqueles irmãos que sejam irrepreensíveis na sua conduta. Olha o texto. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Meus amados irmãos, uma vez que Jesus voltará e Deus julgará o mundo com justiça, nós devemos nos empenhar para que naquele dia Deus nos encontre vivendo em paz e santidade, para que Deus nos encontre andando de forma irrepreensível. A expectativa desta segunda vinda de Cristo é um freio contra o pecado, é um estímulo à santidade. É impossível aguardar a segunda vinda e, ao mesmo tempo, viver envolvidos em conflitos interpessoais, viver mergulhados na impureza, viver de forma escandalosa. A exortação de Pedro objetiva que o Senhor nos encontre em paz, nos encontre não tendo nenhuma acusação contra nós. De modo o quê? De modo que não sejamos envergonhados na sua segunda vinda, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 28. Segunda coisa que Pedro exorta a igreja está no versículo 15 e 16. Para que aqueles irmãos pudessem aceitar a verdade de Deus. Olha o que Pedro diz, verso 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Interessante pensar que Pedro aqui ele declara que as epístolas de Paulo elas são genuinamente canônicas, inspiradas e têm autoridade da palavra de Deus. Pedro reforça que fazem parte das escrituras, tanto quanto os escritos dos profetas e as palavras de Jesus. Os apóstolos Pedro e Paulo estão alinhados nas mesmas verdades das escrituras. Embora cada um com dons e ministérios diferentes, mas não há disputa entre eles. Pedro confessa que Deus deu uma capacidade especial a Paulo para tratar com profundidade e sabedoria alguns temas. É interessante observar a maioria das heresias que existem é deturpação de alguma doutrina fundamental da Bíblia. Pessoas pegam a palavra da bíblica e deturpam e criam as suas heresias. Os falsos mestres usam certos versículos, e nós já falamos aqui, fora de contextos, distorcem o significado das escrituras, criam as suas doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. E Pedro reforça o que Paulo diz, que Paulo trata esses assuntos, que são deturpados por esses falsos mestres. Alguns escritores liberais até,
Eles tentam até provar a existência de diferenças entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Jesus Cristo, ou entre os pensamentos, os ensinamentos, melhor dizendo, de Pedro e de Paulo. Fazem isso, eu volto a dizer, usando os termos aqui, para a sua própria destruição. E o versículo 17 tem uma outra exortação que Pedro traz. Ele fala que rejeitem o engano. Olha o que diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro se dirige aos crentes aqui, alertando-os acerca do perigo de serem influenciados e arrastados pela sedução dos falsos mestres. Aqueles crentes, eles já haviam sido prevenidos pelo apóstolo sobre a armadilha dos falsos ensinos e agora recebem mais um lembrete. Ele diz: cuidado, acautelem-se, fiquem firmes. Ele usa a palavra grega sterigmou, que traduzida para a nossa língua significa firmeza, representa uma posição estável, como o dos planetas no céu. Semelhantemente ao Sol, a verdade revelada é o centro ao redor do qual nós estamos orbitando. Mas é tragicamente possível que até mesmo os verdadeiros crentes sejam enganados e levados ao erro ao promover esses falsos mestres. E Pedro está exortando aqueles irmãos, e essa exortação fica para nós também. Esse levado ao erro, ser enganado, quando isso ocorre, poderíamos dizer, a nossa órbita ela se torna instável e a nossa vida ela é completamente afetada por essa oscilação. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Sabe, meus amados irmãos, nós vemos ainda que esses falsos ensinamentos, essas deturpações da palavra, elas precisam estar sendo observados com muito cuidado, com muita cautela, para não sermos arrastados pelos erros destes insubordinados, usando o termo bíblico. E caminhando para concluir, verso 18, cresçam no conhecimento e na graça. Pedro diz, olha aí o verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Em vez de dar atenção às heresias dos escarnecedores, os crentes eles são desafiados a se apegarem mais à palavra. Porque, meus amados irmãos, quanto mais os crentes se alimentam da palavra, mais crescerão na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando mais conhecemos a Cristo, mais cresceremos na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz e a graça é o fruto. Nós não estamos falando em conhecer um dogma, mas conhecer uma pessoa. Não é um conhecimento a respeito de alguém, mas é intimidade com esse alguém. Não se trata de conhecer qualquer pessoa, mas a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento não é apenas teórico, mas é algo experimental. É ter um equilíbrio na sabedoria, no conhecimento, entre conhecimento e graça. É não ficar apenas no superficial, mas ter intimidade com o Pai. Meus amados, Pedro conclui a sua epístola com uma doxologia muito preciosa e linda, dizendo a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Jesus é o centro dessa carta. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro da história, da eternidade. Dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A glória vem dele e retorna para ele, e ele deve ser glorificado agora pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.